Boa noite. Bem-vindos a mais uma conversa empresarial. O tema de hoje é como é que a gente faz para administrar os serviços físicos, né? Vigilância, limpeza, manutenção, reformas, coisas que tem que estar lá no dia a dia nesses tempos de quarentena e de coronavírus. E assim, eu queria começar perguntando para você. Eu tenho aqui, ó, vou fazer uma análise do que eu acho que vai acontecer. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando e vendo, então eu vou fazer uma análise do que eu acho que vai acontecer num período daqui uns 3 meses, mais ou menos, no pós-coronavírus, chamam de pós-apocalipse. Depois eu vou te falar algumas alternativas para você tratar agora, se você tiver produtos ou serviços que precisam do mundo físico. Então tem coisas que dá para fazer já, não precisa esperar. E finalmente eu vou terminar falando como é que você pode se aproveitar essa fase para se transformar num CEO virtual, num administrador à distância depois que a crise passar. Então são essas 3 etapas que eu vou falar hoje. Mas primeiro eu queria começar perguntando para você que soluções criativas você viu as pessoas ou as empresas fazendo. Outro dia, por exemplo, eu falei do do professor de exercício da minha irmã, que ele está dando aulas pelo Zoom, né? Ao contrário das aulas que você tem no YouTube, que são gratuitas, ele fica ali no Zoom e fica corrigindo os movimentos. Ó, levanta mais o braço, né? Abaixa mais a perna. Então ele cobra pelas aulas do jeito que ele cobrava antes, mas ele agora está conseguindo manter a clientela dele trabalhando em cima do Zoom. Aí eu te pergunto, que soluções criativas, tem outras que eu vou falar agora, mas o que você tem visto aí em termos de soluções para quem tem produtos e serviços físicos? Conta aí para mim, que soluções você tem visto? O que te chamou a atenção? Sei lá, a manicure passou a atender em casa, o cabeleireiro está fazendo cursos online para não ter que ter contato. O que aconteceu com o teu dia a dia, com teus fornecedores, ou com teus clientes, ou com você, com a tua empresa, com o teu negócio, em termos de soluções para esse período de quarentena? Vamos lá. Lancei desconto para os meus procedimentos estéticos com validade até o final do ano para quem deixar pago. Perfeito! Então você está vendendo voucher, você está fazendo antecipação de receita e garante a venda no futuro. Muito bem. Quem é? Daisy. Beleza, Daisy. Ótima saída. Que mais, pessoal? O que mais você tem feito aí? Bota mais uns 2 aí, eu continuo. Soluções que você tenha visto para esse período de quarentena. Porque essa solução da Daisy é legal, mas ela não consegue prestar serviço. Mudou a minha visão de ver o meu negócio, conseguir vender de forma estratégica. Patrícia, qual é o teu negócio, Patrícia? Conta aí pra gente. Vendendo mais. É isso aí, maravilha. Olha que legal. Você sabe o que é engraçado? Eu botei muita gente em home office. A gente achou que ia perder produtividade, porque eu estou trabalhando até na cozinha, em alguns casos. Ganhando produtividade. As pessoas estão trabalhando mais, estão trabalhando melhor. E isso é parte do que eu vou falar já. Quer dizer, a volta não será igual. A gente vai adotar boa parte das coisas. Aproveitando meus ASG que estão sem contrato. O que é ASG? ASG, associados? Não. Muito bem. Então, vamos lá. Boa noite, Paulo. Temos mais tempo para atender com mais atenção e qualidade. Isso. Auxiliar de serviços gerais. Ah, beleza. Então, o que você fez com os ASGs? Mudou minha visão. Aproveitando ASG que estão sem contrato. Então, você reposicionou os caras, né? Você reesquematizou. Temos mais tempo para atender? Então, vamos pegar daí. Vamos pegar aqui da Easy Service. Eu acho o seguinte. Aqui está escrito Covid automação. Muita gente
por conta da Covid, porque até o pessoal de limpeza, por exemplo, tem menos espaço para limpar. O meu prédio comercial, minha mulher passou lá para pegar cafeteiro outro dia e tá as moscas. Então, evidentemente, a demanda diminuiu e o que acontece é que muitas empresas demitiram de tacada, muitas empresas suspenderam o contrato de trabalho, vão usar essa solução que o governo deu de botar o cara em quarentena pagando 30%, o governo paga os outros 70%, muita gente reduziu carga de trabalho, enfim, houve uns ajustes aí na força de trabalho por conta da diminuição da demanda. Muitas empresas estão desesperadas e partiram para demissão pura e simples, né? Que eu acho enfim, não vou entrar no foco, no mérito, mas se voltarem a trabalhar, vão ter que recontratar e o custo acaba saindo maior do que o benefício. Mas uma coisa é certa, muitas empresas, por conta desta situação, acabaram automatizando os seus processos. Um amigo estava me falando que ele teve que renovar o cartão de crédito dele, ligou para a Visa e eles falaram, olha, a gente está sem atendentes e tal, não sei o que, vamos fazer. Foi tudo automático, tudo pela URA, tudo pelo robô, pelo computador, e acabou recebendo o cartão de crédito dele novo, sem ter tido contato com uma pessoa. Aí eu te pergunto, quando terminar essa crise, o cara que estava atendendo no lugar do robô não vai voltar. Então, há empresas que estão investindo em automação e essa automação vai gerar recolocação de empregos. Outras empresas, como a minha, estão investindo em tecnologia para mudar o modelo de negócio. Em vez de eu ter reuniões presenciais, por exemplo, eu vou passar a ter reuniões online. Em vez de ter a minha força de trabalho toda dentro da empresa, eu vou passar a ter a força de trabalho, boa parte home office, e vou precisar de menos instalações físicas para que elas se encontrem, por exemplo, para reuniões ou para confraternizações ou até para demonstrações com o cliente, mas em muito menos demanda de espaço do que eu tinha antes da crise. Eu vou usar a parte desse aprendizado das transmissões ao vivo, das reuniões online, enfim, de uma série de coisas que nós estamos colocando em prática para, na volta, manter parte desse aprendizado. Isso aí é uma coisa que vai ficar para a gente e para um monte de gente. Então eu acho que a gente vai ter emprego, que empregos vão mudar. Esse pessoal que vai ser demitido porque atendia na Visa, por exemplo, ou o pessoal que fazia limpeza e agora está sendo substituído por um robô, por um aspirador robótico, por exemplo, esse cara vai ficar na rua. E ele não vai morrer de fome, ele vai se recapacitar. Aí vai se recapacitar para quê? Você me perguntará. E eu te digo, um monte de novos empregos vão surgir. Empregos mais qualificados, empregos mais interessantes. Quer ver um? Entregador de drone. Eu não sei se você já viu, mas a Amazon nos Estados Unidos, em alguns lugares, faz as entregas por drone. O drone pega o pacote, levanta para o ar, vai ali, não sei o que, e deixa o pacote no jardim do cara. Isso funciona para alguns tipos de produto, em alguns locais e para alguns tipos de residência. Mas aí vai precisar de operador de drone para esses caras. Então é uma nova um novo emprego que está surgindo. Eu acabei de fechar uma reunião com uma pessoa que é superintendente no Uber. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles têm uma equipe de programadores de carros autodirigíveis, self-driving cars. Então, nos Estados Unidos, tem agora uma profissão que é o programador da inteligência artificial do carro autônomo. Isso não existia 5 anos atrás. Outro emprego que vai ter, porteiro virtual. Eu falei na live de hoje de manhã, eu estou fazendo lives hoje, todo dia de manhã às 9 horas, no meu grupo de WhatsApp. Então, se tiver interessado, entra no meu site, claudionazajon.com.br. Tem lá, acho que o primeiro bloco é ali. Eu estou fazendo essas lives todo dia esta semana. Vamos ver o que acontece, eu continuo semana que vem ou não. Eu estou chamando de Café de Negócios. Todo dia, às 9 da manhã, eu falo de um tema, é uma reunião de meia hora, de 9 às 9h30, para a gente tratar de desafios e soluções. Então, hoje de manhã eu estava falando de uma solução que vai agora cada vez ter mais, que é o porteiro virtual.
tem edifícios pequenos, 5, 10, 15 unidades, que não tem condições de contratar um porteiro 24 horas, por exemplo, né? Mas então eles têm um porteiro lá de 9 às 18, depois disso o cara tem que descer. Meu irmão mora num prédio desse, ele tem que descer, se chegar depois das 6 ele tem que descer para abrir a porta. Então, em países pouco mais civilizados do que o nosso, por exemplo, em alguns lugares da Europa, é tudo porteiro eletrônico, o cara lá de cima aperta um botão e abre a porta. Aqui a gente tem um problema de segurança. Mas então tem empresas que oferecem um porteiro virtual. O cara está lá na casa dele, mas ele está vendo na câmera quem é que está chegando no prédio. E aí ele administra como o porteiro administraria. Liga para a unidade, pergunta se o cara pode entrar, o cara libera, ele abre a porta, vê quem entrou, vê quando sai. É um porteiro, só não está ali na recepção do prédio, ele está assistindo por câmeras. Então vai ter espaço para esse porteiro virtual. Quer ver um outro que já existe, eu tenho lá na minha empresa, cada vez vai aparecer mais, programador de FAQ, de perguntas frequentes. O que é isso? É um cara que não precisa ter grandes qualificações. Ele só precisa monitorar que tipo de perguntas surgem naquele negócio e passar a programar essas perguntas e as respectivas respostas num sistema simples que já existe, já está operacional e que bota a FAQ lá. Isso é um novo emprego, digamos assim. Ó, o Paulo aqui está dizendo em Buenos Aires isso já é relativamente comum. Buenos Aires, no Uruguai, no Chile, mas é que lá o nível de violência é menor do que aqui. Então há uma cultura já de apertar o botão e o cara de cima já abre, aí abre a porta, entra. Aqui você não sabe quem está entrando. Eu não teria muita segurança num negócio desse, e assim, enfim, em algumas cidades isso ainda não vai funcionar aqui no Brasil. Então, assim, o que eu estou dizendo, o ponto aqui é o seguinte, não importa, o ponto aqui é que vai ter muita gente desempregada, mas vai ter muita oportunidade de novos empregos surgindo por conta desse desemprego. Porque vai precisar do programador da URA, vai precisar do programador do drone, vai precisar do cara que faz as entregas. Já vou falar agora, por exemplo, do Uber. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que nos próximos meses, e isso vai continuar depois porque vai virar uma tendência, as empresas vão cada vez mais tentar se automatizar. Então, no ano passado, por exemplo, eu tinha um projeto voltado para o setor de facilities, né, de limpeza, conservação, vigilância, que consistia da gente colocar sensores, chama-se Internet das Coisas, são sensores que é tipo um band-aid. Então você não precisa de energia elétrica, não precisa de instalação nenhuma, você cola no equipamento e ele tem uma bateria ali que dura 10 anos, porque o consumo de energia é muito pequeno. E esse sensor, nesse caso, era um conjunto de sensores de movimento e sensores de presença. E tinha um outro que era sensor de consumo de energia. Então tem um sensor que você bota no ar-condicionado, você bota entre a tomada, então você bota a tomada no sensor e o sensor na tomada. Perdão, o plug do ar-condicionado no sensor e o sensor na tomada. Então ele fica um trequinho no meio do caminho entre o ar-condicionado e a tomada, e com isso ele mede o consumo de energia. Tinha um outro sensor que você cola no ar-condicionado, que é um sensor de movimento. E um outro sensor que é um sensor de luminosidade e de temperatura. Então esses caras mandam a informação para o nosso dashboard, para o nosso ERP, para o sistema da Nasajon. E aí a gente, durante uns 15, então você instala em todos os equipamentos. E aí liga o processo de aprendizado. Tem um software de inteligência artificial que ele começa a aprender como é que esse ar-condicionado se comporta ao longo de 15 dias. Então ele vê, por exemplo, que de acordo com um delta de temperatura, digamos, com uma diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno de, digamos, 5 graus, ele consome, digamos, 100 kWh. Então o ar-condicionado novinho, com filtro limpo, com tudo funcionando bem, ele consome 100 kW para cada 5 graus de diferença de temperatura. E esse é o comportamento dele. E o sistema aprende também que ele tem picos entre 3 e 4 da tarde, que é quando o sol está batendo na janela. E ele sabe também que ele melhora depois das 7, que é quando as pessoas saem, então tem menos gente. Então tudo isso é informação que chega no sistema ao longo de uns 15 dias.
Com isso, o sistema reconhece qual é o comportamento normal daquela instalação. O que acontece a partir daí? Toda vez que tiver algum comportamento anormal, que fuja desse comportamento normal, desse padrão que ele estabeleceu durante o período de aprendizagem, ele manda um alerta para o gestor de facilities. Então, em vez de agora ter que fazer manutenção preventiva burra, a manutenção preventiva a cada 6 meses, pô, vai que você não usou o equipamento a cada 6 meses, está perdendo tempo. Né? Ou você usou o triplo durante aqueles 6 meses, tinha que ter feito a manutenção com 3. É a mesma coisa com filtro de água e tal. Então, esses sistemas, eles maximizam o retorno da manutenção. Mesma coisa nos banheiros. Você bota um sensor de movimento, por exemplo, na privada e um sensor de movimento na torneira. Então, o sistema aprende como é que aquele banheiro se comporta ao longo de 15 dias. Então, você tem, digamos, um banheiro com 5 cabines, e as cabines, então, elas funcionam mais ou menos de maneira equilibrada, né? As pessoas tendem a procurar, tá ocupado, vai na próxima, tá ocupada, vai na próxima. Então, no final do mês, no frigir dos ovos, você tem uma utilização mais ou menos homogênea das cabines, das torneiras, etc. e tal. Passado o processo de aprendizagem, o período de aprendizagem, ele está mandando as informações para o painel. Então, de repente, ele passa a reconhecer que tem uma torneira que está fora do padrão normal, não está sendo usada. Estão sendo usadas as outras 4, mas essa daí não está sendo usada. Ou tem uma cabine de banheiro que também não está sendo usada. Isso é o quê? Ficou feio? Não, provavelmente está entupida ou está suja. Então, ele dispara um alerta e o gestor de facilities, então, manda uma equipe para dar atenção àquele banheiro ou aquela cabine ou e resolve o problema. Então isso permite o quê? Permite que, em vez de você mandar as equipes de limpeza fazer rondas, que é uma maneira meio burra de atuar, porque o cara pode ter acabado de sair da ronda, só vai voltar amanhã e a pia entupiu meia hora depois. Desse outro jeito, eu estou com um carinha sentado num painel de controle, uma central de operações, que nem a da prefeitura, um monte de reloginho mostrando onde estão as coisas, e de repente aparece um alerta lá, olha, o banheiro do andar 3 na cabine 4 está com um comportamento anormal, manda alguém lá para verificar. E aí ele desloca um bombeiro lá para ver o que está acontecendo e resolve o problema. Com muito mais eficiência, então ele presta um serviço melhor, com menos gente, né? E com muito menos esforço, porque ele só vai em determinadas situações quando é de fato necessário. Então esse é o tipo de coisa que vem por aí. Isso já existe, não é que isso é novidade, isso já existe, eu já tenho esse projeto há pelo menos 1 ano. O que estava acontecendo até agora? A mesma coisa que acontecia na Nasajon. Eu chegava para os meus diretores e falava assim, galera, vamos implementar reuniões à distância. Não precisa ir para São Paulo para falar com as pessoas. Não precisa mandar um cara fazer a instalação lá em Acari. Vamos trabalhar com robôs à distância. A gente monitora a distância, a gente faz as coisas. Hoje tem equipamentos, softwares que permitem ao meu técnico tomar conta do teu computador. Ele entra e é como se ele estivesse trabalhando por controle remoto. Não precisa estar lá fisicamente. Tem coisas que precisa, para botar na tomada, tirar da tomada, precisa. Mas uma vez que está ligado o computador, meu técnico pode assumir o controle e trabalhar à distância. E de fato muitos fazem isso no suporte. Só que as implantações ainda não estavam nesse esquema. Muito bem, tentei, não adianta. Não é a mesma coisa, não quero. Por quê? Porque está acostumado, zona de conforto, não vai mudar. Aí vem a quarentena e não tem outro jeito. Menos mal que a gente tinha a tecnologia, em 10 dias botei 260 pessoas em home office. Tá todo mundo trabalhando de casa. Porque queriam? Não, porque precisaram. Então a mesma coisa acontece aqui. Eu ia oferecer o projeto lá do IoT, dos sensores, e o cara falava, não, é legal, mas ó, quer saber? Isso aqui tá funcionando, a minha equipe tá legal, os caras estão me pagando, eu tô ganhando dinheiro, deixa rolar, volta no ano que vem. Zero de prioridade. Agora que as equipes não podem trabalhar, ou que se forem trabalhar estão custando mais dinheiro, ou tem a possibilidade de contágio, agora o papo é outro. Então vai ter gente instalando esses sensores. E uma vez que passou por esse período, o ponto que eu quero falar para você é o seguinte. Adaptações feitas neste período de quarentena
Algumas poucas vão desaparecer. O cara vai voltar para o que era antes. Algumas poucas. Algumas muitas vão ficar. O cara vai gostar. Tem gente trabalhando em home office que vai gostar de continuar trabalhando em home office. E se você não permitir, ele vai procurar quem permita. Tem gente que não. Tem gente que não gostou, vai voltar para casa. Vai voltar para o trabalho. Mas tem gente que gostou da possibilidade de não ter que perder 2 horas no trânsito, de poder almoçar com os filhos, sabe? De poder estar num ambiente que ele produz mais. Meu pessoal está produzindo mais hoje do que produzia antes. Então, vai mudar. O ponto aqui é o seguinte, se prepara porque a mudança vem. E vem agora, 3, 4 meses. Não é para daqui a 10, 15 anos, não. Muito bem. O segundo ponto que eu quero falar aqui é como é que você requalifica ou adapta o teu negócio físico para usar estruturas que já existem. E aqui eu paro para fazer uma pergunta. Queria perguntar se alguém aí tem algum negócio físico, desses que tem que estar lá, que não adianta, oficina mecânica, limpeza e conservação, sei lá, obras, né? Conta aí pra mim qual é o teu negócio, né? Negócio que você não possa fazer. O outro já estava falando, sou corretor de imóveis. Cara, corretor de imóveis, o Airbnb tá aí, o quinto andar tá aí, tudo online, cara. Então, é tudo online. Limpeza e conservação, Alexandre, beleza. Então, isso aí, limpeza e conservação, o que vai acontecer? Você tem empresas que vão tem de 0 a 100%. 0 eu não conheço, porque sempre tem o pessoal da administração que pode ir para home office, né? Mas você tem 90% ou 80% da tua força de trabalho tá no local. Então, essa não pode virtualizar. Locação de mão de obra em geral. Então, essa locação de mão de obra depende do que é. Se é locação de mão de obra para virar secretária, pode ser virtualizada. Se é locação de mão de obra para ser motorista, essa não pode ser virtualizada. Então, massoterapeuta, esse também não pode ser virtualizado, tem que estar lá no local. Prestação de serviço em segurança do trabalho, no cliente, porque fazemos avaliações com os trabalhadores. Então, avaliação com o trabalhador se pode fazer virtual. De fato, tem empresas nos Estados Unidos que vivem disso. Eles fazem entrevistas por Skype, conversando com o trabalhador para fazer boa parte dos lados. A parte de visita às instalações, de laudo das instalações, tem que ser in loco. Mas a parte de entrevista, por exemplo, dá para fazer virtualizado. Então tá bom. Então, olha só, o ponto aqui é que algumas dá para virtualizar, outras não dá. Beleza? Então, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas pode ser feito e muita gente vai fazer. E isso vai trazer vantagens. Isso vai trazer vantagens. Vai ter, tem analista, tem psicanalista atendendo por telefone. Tem médico atendendo por telefone. Tem professor atendendo por telefone. Vai ter gente, depois da quarentena, preferindo atender por telefone do que indo diretamente. Tá? E eu conheço já 2 pessoas que me falaram, gostei desse negócio, quando terminar só vou fazer consulta por telefone, por WhatsApp vídeo. Então, muito bem. O que está acontecendo aí? O que eu tenho visto alguns clientes fazerem? Eles estão utilizando o ferramental que existe ou adaptando o seu ferramental para prestar serviço para terceiros. Um exemplo típico é de uma pessoa que estava na reunião de manhã, que ela faz avaliações de negociação de previdência. E aí ela falava assim, mas eu tenho que atender as pessoas, tem uma parte que dá para fazer por telefone, mas tem uma parte que tem que ir lá, levar o contrato, a pessoa tem que assinar o contrato físico, etc. Hoje até isso dá para fazer virtualizado, que tem a ClickSign, por exemplo, que você faz assinatura virtual. Mas o público dela são idosos, então é possível que tenha dificuldade de usar ClickSign com idosos. O que ela está fazendo? Ela está utilizando Uber. Ela está utilizando pessoas que são altamente qualificadas, tem engenheiro, tem médico dirigindo Uber. O cara perdeu, tem advogado, o cara perderam o emprego, foram para o Uber. Antigamente ele ia virar corretor de imóveis, agora ele virou Uber, que é imediato. E tem gente muito qualificada dirigindo o carro do Uber. Então você pega esses caras qualificados, não é todo mundo, mas você pega esses caras que são qualificados e você requalifica ele para que ele possa prestar um serviço que às vezes pode até render mais para ele do que a corrida. Então ele usa o Uber para dar mobilidade, ele já está na rua de qualquer maneira,
e ele aproveita para fazer serviços que podem para você. Então você liga para o cara e diz, olha, tem uma encomenda para assinar no lugar tal, e o cara, quando termina a corrida, ele vai para lá e te cobra por esse serviço. Então isso é uma requalificação de profissionais que já existem, que já estão disponíveis. Eu conheço muito cliente meu do varejo que foi para o online, então ele trocou a venda física pela venda online, alguns até 70% continuam vendendo. Tem lojas que estavam, tem uma amiga, por exemplo, tem uma loja da Cacau Show que teve que fechar. Ela, antes de fechar, ela levou todo o estoque para casa dela, está vendendo por telefone e entregando com o Rappi ou com o Uber, né? Então, assim, as pessoas se adaptaram. Então, dá para você reutilizar serviços que já estão disponíveis, como o Rappi, como o Uber e por aí vai. Isso é uma possibilidade. A gente tem, por exemplo, uma solução de pedidos mobile. Então o cara tem um telefone, você pode ter o vendedor, que pode ser um cara requalificado, um Uber da vida, ele pode botar o meu software de pedidos, por exemplo, no celular dele, e se você quiser, ele pode ir lá, faz a venda e já faz o pedido direto no telefone dele. A reserva está fazendo isso. Qualquer funcionário da reserva, qualquer pessoa pode vender produtos da reserva. A Magazine Luiza está fazendo isso. Você pode criar uma loja virtual sua na Magazine Luiza e aí você pode passar a fazer vendas online e ganhar uma comissão sobre as vendas. Então esse é o conceito. Eu não vou entrar aqui muito no detalhe porque cada negócio tem uma idiosincrasia própria, mas o conceito é você utilizar infraestrutura que já existe, que já está lá, para passar a vender os seus produtos e serviços. E vice-versa. A galera que está em limpeza e conservação, por exemplo, você já tem a faxineira lá no prédio, você já tem o bombeiro lá no prédio, você tem que ir, você tem que estar lá porque o teu contrato exige, mas ela está ociosa, ou ela tem possibilidade de prestar outros serviços. Em vez de deixar ela prestar esse serviço por fora, entra você para oferecer esse serviço. Sabe, ofereça a você, por exemplo, se no meu, eu não tenho office boy, eu tenho uma central de operações na Barra, para não ter que ir para a cidade. Então, 4 de 5 dias por semana eu trabalho sozinho no meu centrinho de operações. Tem um par de salinhas lá que eu uso como estúdio, sala de reuniões e tudo mais. E eu não tenho office boy lá. Então eu usava, quando eu preciso, eu uso o cara do motoboy, etc e tal. Mas eu tenho uma faxineira, que é uma faxineira do prédio, eu contrato da Jane King. Se ela me oferecesse esse serviço, né, de tirar uma cópia, de fazer uma entrega, de fazer um pagamento no banco, eu provavelmente contrataria. Então, você pode requalificar os teus funcionários para que eles passem a oferecer um leque de serviços diferente daquele que você oferece agora. Então, para os mesmos clientes que você hoje presta, por exemplo, limpeza e conservação, com as mesmas pessoas, então você não vai ter custo adicional, você pode passar a prestar outros serviços. Ou você pode aproveitar essa pessoa que já está ali para oferecer produtos e serviços para as pessoas das redondezas, de maneira que ela possa sair daí, sair de uma jornada e entrar na outra, por exemplo. Você cobra 4 horas aqui, 4 horas lá. Então, esse tipo de requalificação. Como é que você descobre isso? Bom, nós fizemos lá salas criativas. Você junta um time e começa a fazer brainstorming. Dá para fazer até pelo Zoom. Você começa a fazer brainstorming para identificar quais são as ideias que podem surgir para você requalificar o teu pessoal ou utilizar pessoas de outras estruturas para vender e distribuir os teus produtos e serviços. Eu tenho ferramentas para isso, pedidos móveis é uma delas, a parte toda de ponto web, eu tenho um sistema que fica no celular, que o cara bate o ponto no próprio celular por geolocalização e reconhecimento facial. Então não dá para fraudar o sistema, né? Então você pode, por exemplo, cobrar por presença. Você vai no supermercado para fazer o levantamento do que tem na prateleira. Então mesmo o cara que entrega, que antes era só um entregador, ele agora pode fazer o check-in ali, tirar a fotografia da prateleira do supermercado, mandar para o gestor online, e aí eu evitei de mandar, por exemplo, uma equipe para o supermercado para ver se os produtos estão na prateleira como deveriam. Olha só, eu sou cabeleireiro, o shopping está fechado, melhor caminho seria domicílio com os devidos cuidados, concorda? Então,
Então, sim e não. Porque você pode entregar o serviço a domicílio, algumas pessoas vão querer, outras não. Aqui, por exemplo, em casa não entra, né? Então, existem outras alternativas aqui. Por exemplo, você pode usar os teus cabeleireiros ou a tua capacidade profissional para passar a fazer cursos de cabeleireiro. É como fazer o tratamento em casa, por exemplo. Então você muda, você se requalifica. Em vez de você fazer o serviço, você ensina a fazer o serviço e analisa a distância. É o que o professor de ginástica está fazendo. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer trancinha aqui na minha careca, em vez de você estar aqui fazendo a trancinha, você me ensina a fazer. Você diz, Cláudio, pega esse cabelo aqui da esquerda, com esse cabelo aqui da direita, enrola, bota para ali. E você está me olhando, então você está me dizendo, não é assim, levanta um pouco mais, baixa um pouco aqui. Então você muda o tipo de serviço. É uma possibilidade. Outra possibilidade é você fazer a venda antecipada de tratamentos futuros, que é o que a Lídia estava falando ali na frente, e a partir daí você usa esse tempo que você não vai ter de prestação de serviço para fazer, por exemplo, aulas em grupo, ou grupos de discussão, ou para pesquisar novos modelos. Tem muito youtuber fazendo isso, né? Muito cabeleireiro que virou youtuber, está procurando tendências e apresentando. Então, assim, a resposta é sim e não. Você pode tentar prestar o serviço a domicílio, mas você está ficando em risco e a pessoa que te recebe também. Então, nesse momento, eu procuraria buscar uma requalificação. Mudar o negócio, sai da caixa. Entendeu? Tenta prestar um serviço diferente que você possa prestar online. Bom, e a segunda coisa é serviços compartilhados. Já falei, de você pegar a mesma pessoa fazendo serviço mais de uma pessoa. Ou você pode pegar o teu cabeleireiro que vai em casa, e já que ele vai em casa, aproveita e leva as compras de mercado. Eu tive que ir no Carrefour, o Carrefour está com uma solução fantástica. Você faz os pedidos online, aí eles não entregam, porque não tem entregador, mas você passa lá no Carrefour e ele coloca, tá tudo em caixa e bolsa, e já põe na traseira do carro e você traz, não tem contato com as pessoas. Muito legal. Então você pode botar, por exemplo, teu cabeleireiro para levar as compras do Carrefour para casa do cara. Não sei, só uma ideia. Muito bem. O terceiro item que eu queria falar aqui é como é que você, uma vez estabelecido o teu processo de entrega física, né, ou trocando, ou se juntando com outros para formar conjunto. Então você pode se juntar com teus vizinhos, por exemplo, fazer uma entrega só. Se você está no shopping, o cara da Cacau Show, por exemplo, podia ter se juntado com a galera de outras lojas da lateral e ter um conjunto só de entregadores, que é a proposta do Rappi, né, de maneira um pouco mais geral. Então você pode fazer isso para compras, pode fazer isso para vendas, pode fazer isso para entregas. Então a ordem aqui agora é mudar o modelo, para você maximizar os recursos que estão na rua. Agora, tem uma parte da tua empresa que não precisa estar física. É o que eu chamo de CEO virtual. É o cara que está administrando a empresa e que ele pode colocar ferramentas como esses painéis de controle que eu te falei, que mandam alertas quando tem algum comportamento anormal. Então, em vez de você ficar na loja vendo o que está acontecendo, você estabelece automações que permitam a loja e o time funcionarem meio que sozinhos, e você simplesmente fica administrando os alertas que chegam para você de comportamentos anormais ou de decisões que precisem ser tomadas e que você é a única pessoa que pode tomar. Mas parte do processo do CEO virtual é justamente estabelecer, programar esses processos para você não precisar ser chamado mais de uma vez no mesmo problema. Então, a primeira vez que acontecer aquilo, você vai definir um meio de ação, vai definir o que fez você decidir daquela maneira e vai criar uma programação, vai criar um modelo de decisão que aí você já não precisa mais estar lá. Outras pessoas podem decidir de acordo com esse modelo de decisão que você adotou. Então, por exemplo, vem um cliente e pediu desconto. O que faz você decidir pelo desconto sim ou não? Eu vejo a quantidade que ele está levando e o valor mínimo que ele está levando. Pô, beleza. Então você vai anotar isso e isso vira um processo.
olha, se ele comprar acima de tanto e levar acima de tantas unidades, você pode dar tantos % de desconto. E aquilo vira um processo que vai para a linha de frente. Então você nunca mais vai precisar ser chamado se aparecerem outros clientes na mesma situação, querendo levar o mesmo volume e pedindo o mesmo desconto. Então isso facilita o teu lado e amplia o poder das pessoas na ponta. Isso agiliza a empresa, uma empresa muito mais ágil, muito mais empoderada. E isso permite a você a possibilidade de administrar a distância. Você não precisa estar 24/7 no teu negócio. Esse é o tipo E como fazer isso? As ferramentas para estabelecer isso, o modus operandi, está tudo num curso chamado CEO Virtual. É um curso gratuito de uma semana que eu vou disponibilizar para vocês a partir do mês que vem. Estou terminando de gravar as lições e vou montar aulas ao vivo como essa daqui. Então chama CEO Virtual. Você pode entrar, eu não sei se a página já está no ar, se não estiver no ar agora vai estar a partir de amanhã. ceovirtual.com.br ceovirtual.com.br. É um curso gratuito, online, em que eu vou te mostrar como você pode criar todos esses processos, analisando o que existe de solução no mercado, mostrando as ferramentas que existem para você aproveitar essa quarentena para mudar o modelo do teu negócio, aproveitando o melhor que existe nesse momento. Algumas coisas vão voltar, outras não vão voltar e outras vão ficar melhores. E uma das coisas que podem ser melhores é que você não precisa estar 24/7 no teu negócio. Então entra lá, ceovirtual.com.br. Lembra das reuniões que eu estou fazendo de manhã, todo dia às 9 da manhã, de 9 a 9h30, uma reunião de meia hora, em que a gente discute soluções, é uma reunião de Zoom. Então dá para todo mundo falar. Não é live. É tipo Zoom, em que você entra, eu faço uma apresentaçãozinha de 10 minutos e depois faço um ciclo, qual é o teu desafio, o que as pessoas pensam. Então dá pra gente, é uma conversa, um café de negócio. Não sei se vou manter isso a partir da semana que vem, mas até sexta-feira tá valendo. Então você pode entrar lá, entra em claudionazajon.com.br/WhatsApp. claudionazajon.com.br/WhatsApp. Ou então entra no site que tem lá um quadradinho falando do café de negócios. E além disso, lembrando que toda quarta-feira às 21 horas eu faço a minha live. Normalmente eu faço pelo site. Hoje deu algum tilt lá no YouTube, não consegui fazer por lá. Estou fazendo por aqui no Instagram. Então vale a dica de que toda quarta às 21 horas estou aqui falando sobre algum tema de negócio. Se você quiser sugerir algum tema, manda um e-mail para mim, claudio@nazajon.com.br, e dizendo a tua sugestão, teu comentário, enfim, o que você acha que vale a pena colocar. Valeu, galera! Então, muito obrigado pela participação. Boa Páscoa, Feliz Pêssar, bom domingo, bom fim de semana, e nos vemos, se tudo correr bem, amanhã às 9 horas no Café de Negócios, ou na próxima quarta-feira, na próxima Conversa Empresarial. Obrigado pela presença e até a próxima.